Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu quero fazer com vocês um layout de 30 por 30 chamado As Chaves Chegaram. Bom, em 2017, quando eu mudei para nossa casa dos sonhos, eu ganhei do Júlio uma caixinha, que é essa daí que vocês estão vendo algumas partes dela, com as chaves da nossa casa. A Adriane fez essa caixinha pra mim, ficou muito linda. E à noite a gente então abriu uma champanhe, ele me deu uma orquídea também pra comemorar essa data e eu guardei algumas dessas coisas. E eu quero fazer com vocês então uma página pra guardar não só as lembranças, mas também todos esses itens que chegaram na época e estavam aqui com essa quarentena, com esse tempo estranho que a gente tá vivendo. Então eu quero guardar numa página pra ter isso pra sempre junto, porque aí pode acabar estragando, né? Então, para fazer essa página, eu peguei um papel de 30 por 30 numa cor craft, tá? E aí eu peguei e fiz uma misturinha de gesso acrílico com uma tinta da Martha Stewart num tom de cobre. E aí eu fiz algumas passagens com um stencil para fazer um detalhe visual mesmo nesse fundo dessa página para ela não ficar tão limpa. Peguei umas faquinhas de corte que eu tenho também de chave. Cortei duas partes de papel preto que ele tem um certo brilho e também cortei um EVA. Assim eu colei duas partes do papel em cima dessa parte do EVA para que tudo isso ficasse bem firme e bem resistente, tá? Eu poderia só ter cortado uma parte de papel, mas eu acho que com duas partes fica melhor. E aí eu gosto também da altura que o EVA ele proporciona pra gente. E as facas de corte junto da Big Shot cortam muito bem, é muito tranquilo de trabalhar, tá? É um material que corta muito facilmente. Então eu colo as minhas três chavinhas, tá? Essa chave, ela é de uma marca nacional, mas também não tá muito difícil de encontrar essas chaves, essas faquinhas de chave no mercado ultimamente. Se vocês colocarem provavelmente no Google, vocês vão encontrar. Então são três modelinhos de chave, tá? Todas elas com a mesma técnica, duas camadas de papel e uma camada de EVA preto. Por isso também que eu até escolhi o meu papel preto, porque eu também tinha certeza que o meu EVA preto ia combinar bem com isso. E eu faço um pouquinho de pressão para isso tudo secar e deixo de lado. Bom, como eu achei que esse rosa ficou muito suave, eu ainda peguei um pituá, que é esse pincel de ponta chapada, assim, né? Ele não tem aquele desenho do pincel, peguei o meu stencil que já estava limpo, e aí com um pouquinho da tinta cobre da Martha Stewart, eu ainda faço mais uma camadinha, só em algumas partes, não em todas as partes que eu fiz a parte com o gesso. Assim eu tenho tanto uma textura visual com essa tinta dourada, e eu também tenho um pouquinho, bem leve, desse relevo que o gesso acabou causando na minha página. Eu achei que ficou um resultado muito bonito e muito suave, até porque vão elementos muito grandes em cima agora dessa página, tá? Então, agora eu colei o pedaço dessa juta que veio dentro da caixinha que a Adri me deu, que a chave estava dentro disso, estava super fofo. Colei então esse pedaço de juta. E depois que eu colo a juta, que eu deixo ela secando bastante, que eu não me preocupo, não tento apressar essa secagem, eu venho então com um tapetinho das minhas fotos. Eu gosto às vezes de proteger as minhas fotos do contato com esses outros materiais. A juta, ela é um material orgânico, tá? Ela é uma fibra vegetal e ela em contato direto com a foto, pode ser que não faça com que o meu trabalho, a minha foto, ela fique manchada com o tempo. Então, para que isso não aconteça, eu faço um tapetinho para as minhas fotos com um papel de scrapbook. Nesse caso, o papel que foi usado na confecção da caixinha eu também tinha aqui. Então, ele também serviu para ajudar a compor essa página tão bonita. Depois que a minha juta estava seca e os meus elementos também eram bem grandões, eu fui colocando mais ou menos onde eu queria que esses elementos ficassem na minha página. Uma das coisas que eu queria com essa página é colocá-la num quadrinho, então eu preciso deixar pelo menos uns 30 centímetros, minto, desculpa, um meio centímetro no caso, de distância desses elementos da borda desse papel, porque aí quando ela encaixa no quadro, eu tenho essa distanciazinha de meio centímetro de cada lado para apoiar no quadro e nenhum desses elementos ficarem
presos embaixo desses apoios do quadrinho que tem do lado, tá? Então eu sempre deixo uma margenzinha. E aí, como essa juta ela tem um bom volume e esse papel que foi feito a caixinha, né, a parte de papel craft, ela também tem todo um trabalho, um relevo. Então eu optei por, além de passar bastante cola, em alguns locais colocar um pedacinho de EVA para dar um relevinho, tá? E aí eu vou colando os meus elementos. E para sempre ajudar, às vezes eu coloco outros elementos retos, como o meu celular, que são pesadinhos, alguns outros elementos que eu tinha aqui na mesa, para fazer uma pressão e ajudar a colar e eu não ter que ficar segurando essas partes. E aí eu vou colando esses meus elementos, conforme mais ou menos eu tinha imaginado ter colado. E aí eu vou organizando os meus elementos na minha página. Percebam que eu coloco as fotos embaixo do que era a caixinha. Não tem problema porque nenhum elemento dessa foto ele tá sendo escondido. O que é principal nessa foto tá aparecendo. Então o fato da foto ficar um pouquinho para baixo do elemento que tem não é um problema. Depois eu percebi também que a foto precisava de um apoio, tá? Então aí eu coloco também alguns pedacinhos de EVA. Nesse caso eu acabei colocando branco, que também era o que tinha aqui. Então eu vou colocando alguns pedacinhos para dar essa sustentação nos elementos da minha página. Aí, depois disso, eu também venho com as minhas chaves, tá? Eu preferi colocar as chaves bem perto do título que ficou As Chaves Chegaram, que era um dos elementos que vieram dentro da caixinha. E aí, depois, eu fui colocando os outros elementos da minha página. Eu queria muito guardar essa rolha, ela estava aqui em casa comigo fazia muito tempo, e eu quis guardar essa rolha porque todas essas memórias, tudo isso faz parte da história que a gente tem para contar. E um dia a gente vai contar para filhos, para netos, e eu quero guardar justamente isso, tá? Eu quero contar essa história a partir das minhas páginas de scrapbook. E um outro elemento que eu guardei desde aquela época são as flores originais da primeira orquídea que o Júlio me deu então para essa casa. Elas foram caindo, elas foram morrendo, embora eu tenha a planta, ela já deu flor várias vezes, né? Nesses últimos 2 anos ela já deu flor 2 vezes. Eu guardei as primeiras folhas, tá? Porque justamente eu queria guardar elementos daquela data. Para mim sempre foi importante guardar elementos daquela data. Então, nessa página só tem recordação boa, só tem coisa boa. E eu gostei muito de confeccionar essa página, eu achei que ela ficou equilibrada, não é super colorida, ela tem um tom até mais nesse marrom, ela ficou até bastante marrom e rosa, não tá com cores tão vivas como eu tenho gostado de fazer, mas eu acho que tudo isso combinou muito bem. E embora não seja o tipo de página que eu tenho feito ultimamente, eu gostei desse resultado porque, além de ter me desafiado a fazer algo diferente, também conservou as minhas memórias de maneira muito mais real, sabe? Do que ficar simplesmente jogado numa caixinha, virando de um lado para o outro e correndo risco de estragar. E eu adorei o resultado. E depois que eu faço todas as colagens, eu faço uma pinturinha com a mesma tinta cobre nesse preto para dar um pouquinho mais de unidade nessa página. Como eu não tenho tantos elementos pretos assim, a página ela tá muito mais marrom e cor-de-rosa, com esses tons de rosa, o cobre ele fica entre o marrom e o cor-de-rosa, então eu achei que passando um pouquinho de tinta com o dedo nas chavinhas ia dar um equilíbrio. Aí eu coloquei a data, né, que é 17 de agosto de 2017, que foi quando a gente pegou as chaves da nossa casa e a gente começou realmente todo o processo de mudança e todo o processo de mudança até de vida, né? E para fazer o journaling, eu faço algumas linhas com a minha régua. Primeiro eu faço um rascunho com a lapiseira e assim eu vejo se o tamanho da minha letra tá bom, se o espaço que eu tenho para escrever é o suficiente, para depois eu passar a tinta por cima e não correr o risco de errar nenhuma escrita, não errar nada. Venho com a borracha depois e apago. E aí, por fim, então, eu coloquei o meu trabalho no meu quadrinho de scrapbook. Depois que eu apago bem isso, que dá um certo trabalhinho, mas enfim, fica bom. Como essa Sharp ela é resistente à água e tudo mais, ela aguenta bem o tranco de passar a borracha, tá, gente? Bom, e aí, então eu coloco
a minha página num quadrinho para scrapbook. São quadrinhos que têm tamanho específico, tá? Eu primeiro lavei o meu vidro e aí eu cortei bastante a minha mão, inclusive, foi bem ruim. Saiu muito sangue, então tomem cuidado. E aí depois eu coloco as espuminhas em volta e aí depois então eu coloco fecho o meu quadro. E todo esse volume, todas essas coisas ficam protegidas no meu quadrinho e essa página fica eternamente comigo. Eu achei que ela ficou um resultado muito bonito, como vocês podem ver agora, ela já pendurada na minha parede. Espero que vocês tenham gostado desse processo de criação. Um grande beijo, pessoal, até o próximo vídeo e tchau, tchau!